Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite. Nós temos uma observação. Hoje eu gostaria de falar especialmente de política a nível nacional. Me paira algumas dúvidas, e aí, como cidadão, antes de ser gestor público, me paira a dúvida, como cidadão, de qual a verdadeira e a real funcionalidade do nosso Senado Federal. E por qual razão eu digo isso? Uma dúvida que trago porque nós temos em todos os municípios, nós temos os poderes democraticamente constituídos, como sendo o poder executivo, aonde fica o prefeito, o poder legislativo, aonde ficam os vereadores, e o poder judiciário. Claro que nem toda municipalidade possui o poder judiciário. Por muitas vezes, alguma comarca de um município vizinho que tenha uma maior estrutura acaba atendendo aquela municipalidade. Mas é fato de que toda municipalidade tem constituído o poder legislativo e o poder executivo. A minha dúvida ela é de uma maneira muito clara, porque nós temos apenas um parlamento em cada municipalidade. E também temos, a nível de representatividade parlamentar de âmbito estadual, todas as assembleias legislativas, país afora. Mas, só em Brasília, nós temos, de uma forma, para mim, pelo menos estranha, curiosa, 2 parlamentos que discutem as mesmas finalidades. E por qual razão digo isso? Nós temos 513 deputados federais democraticamente eleitos e escolhidos pelo povo, mas nós temos mais 81 senadores. E por muitas vezes a população, de uma forma geral, não sabe, de fato, qual o custo que isso gera ao erário público. E aqui eu trago números. Como, por exemplo, vereador Flávio Lara, o Senado Federal aqui no Brasil gera um custo de aproximadamente 4 bilhões de reais ao erário público. Quem paga essa conta somos nós. Na semana passada, estivemos presentes em um curso do Poder Legislativo, eu, o vereador Enedir Santana Gás e o vereador Ronaldo Tita, e em alguns dos painéis, em um determinado painel, o palestrante foi o senador Lazier Martins, hoje representando o partido do PSD. E ele foi duramente criticado por toda a classe política que se fazia presente ali. Nós estávamos em aproximadamente 260 vereadores de diferentes siglas partidárias, inclusive muitos da própria agremiação partidária dele. E aí, por isso, falo com tranquilidade, porque aqui ninguém está discutindo bandeira ideológica, mas sim qual a real finalidade. E o que me causou espanto, e aqui nós temos o Tita e o Santana do Gás, que podem referendar o que estou falando, é que o próprio senador Lazier Martins admite de que existe uma guerra de vaidades entre os 2 poderes constituídos. Todos os projetos que tramitam pelo Senado, eles têm uma maior celeridade por parte dos senadores, vereador Ademar. Bem como todos os projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, tramitam com a maior celeridade pelos deputados. E quando eles entram em rota de colisão, porque existe, e aí por muitas vezes eu tenho certeza que 90% das pessoas não se dão por conta disso, nós chamamos de Congresso Nacional a Câmara dos Deputados, quando na verdade não é. Câmara dos Deputados representa os 513 deputados federais. Senado Federal representa os 81 senadores. E Congresso Nacional é um colegiado formado por deputados federais e por senadores. E aí sim entra a zona conflitante. E ele mesmo, o senador Lazier Martins, Tita, disse em alto e bom tom para todos que por ele se acabava o Senado Federal, ele sendo senador. Porque ele não vê mais justificativa
para que nós tenhamos no Brasil 2 parlamentos defendendo os mesmos tipos de interesse. Então, veja bem, muito embora ele tenha sido duramente criticado, é louvável o posicionamento dele, da qual eu elogio de uma forma respeitosa, entendendo que não existe uma real finalidade para termos 81 senadores, gerando aos cofres públicos 4 bilhões de reais. Se nós, por exemplo, findássemos hoje a Casa do Senado Federal, em 30 anos, nós taparíamos o rombo da Previdência Social. É isso que a sociedade tem que discutir. E que, para que fique também um exemplo, nós temos no senador, na pessoa do senador Fernando Collor de Mello, que já foi presidente da República, vereador Pardal, e que foi deposto do cargo, através de um impeachment, mesmo processo que tirou e destituiu a então presidente Dilma Rousseff. Só o senador Fernando Collor de Mello tem em seu gabinete, eu não estou aqui falando de mesa diretora, em seu gabinete 72 funcionários. Eu disse 72 funcionários. Todos custeados com dinheiro público. É isso que me toca. É essa bandeira que eu busco levantar, para que a nossa sociedade abra os olhos, fique atenta e, pelo menos, comece a questionar qual a verdadeira finalidade de termos, em nosso país, um país quebrado, com as finanças públicas, com os nossos hospitais completamente sucateados, com pessoas morrendo em filas de hospitais, com a segurança pública caótica. Ontem, inclusive, sábado, perdão, no estado do Rio de Janeiro, tivemos um soldado abatido pela criminalidade e sua mãe, quando foi ter que, infelizmente, fazer o reconhecimento do corpo, foi também morta, vítima de um infarto fulminante, porque viu seu filho cravejado de balas. E aí, quem vai mudar essa situação? Somos nós, gestores públicos. Somos nós que temos a obrigação de discutir qual a verdadeira finalidade de um senador, que gera 4 bilhões de prejuízo ao erário público, e qual a real finalidade do seu cargo. Levanto esse questionamento para que a nossa sociedade clame por mais respeito com dinheiro que sangra dos nossos bolsos, oriundos dos impostos que nós pagamos, que temos, diga-se de passagem, uma das maiores cargas tributárias do mundo e que, infelizmente, não temos o retorno que tanto sonhamos. Muito obrigado, presidente.